Bom, galera, que os Beatles são a maior banda da história, todo mundo já sabe, já tá cansado de saber, e eu não vou nem perder meu tempo falando disso. Mas eles inventaram muitas coisas mesmo, que você não faz nem ideia, coisas que você usa todo santo dia da sua vida, e que você deveria agradecer a eles, tá? Bom, eles começaram lá por volta de 62, 63, formando uma banda ali com 4 integrantes. E cara, se você não sabe, os Beatles foram a primeira banda da história. Sim, tá? Se hoje você escuta Coldplay, se hoje você escuta BTS, agradeça aos Beatles, tá? Aí, né, lá no primeiro álbum deles, Please 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 Me, era um álbum com muitos covers, porém com algumas canções autorais. Então tá aí foi mais uma inovação, um marco no rock, misturar um álbum com canções covers, até aí tudo bem, mas também com canções autorais, tipo quase um meio a meio ali, né? Juntar os dois numa coisa só, mas uma coisa que eles inventaram. Além disso, né, como eu falei que eles foram a primeira banda da história, antes a gente tinha pouquíssimos artistas. Antes dos Beatles, cara, se você quisesse ouvir música, era pouquíssimos artistas que tinha no mercado. E hoje, né, cara, um dos instrumentos mais famosos assim no rock é a guitarra. E adivinha quem criou a guitarra? Isso mesmo. Se você gosta de um solozinho de guitarra do Slash, se você toca ou gosta só da guitarra, agradeça ao nosso querido George Harrison. Ele que encomendou para Fender fazer aí a primeira guitarra elétrica, né? Já existia um violão, que inclusive foi popularizado na banda, em bandas, na música por George Harrison. Aí o George Harrison encomendou que fosse criada uma guitarra elétrica, isso lá em 63, na época do Please 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 Me, e foi criado então a famigerada guitarra elétrica. 63 também, cara. Eles foi o início da famosa Beatlemania, né? Que foi, eles foram a primeira banda a causar assim uma histeria internacional simultânea, né? Uma loucura entre os jovens, né? Se você acha que hoje a Sabrina Carpenter é um fenômeno, se em 2023 a Taylor Swift era um fenômeno, o Darius Tour, BTS já foi, enfim, Beatles já fazia isso em 63, foram os primeiros a fazer isso. Além disso, cara, aqui tá uma curiosidade muito interessante e que ninguém sabe. Sabe o sinal do Wi-Fi, o sinal universal do Wi-Fi? Foi criado por John Lennon. Ele tava tranquilo lá, tipo, no estúdio lá deles, eles estavam assim, tipo, procrastinando assim durante uma tarde, intervalo de gravações ali, enfim. O John Lennon pegou ali um papel, um lápis e começou a desenhar e lá ele criou o logo do Wi-Fi, tá? Que hoje a gente usa internacionalmente, mundialmente. Você vê todos os dias e você não sabe que foi criado por John Lennon. Bom, em 64, cara, eles fizeram história, né? Foram os primeiros a fazer um show num estádio de futebol, né? Numa arena lotada. Isso não existia na época, né? Era só em teatros, arenas pequenas, assim. Mas eles foram os primeiros a fazer um show num estádio, né? Hoje em dia, todos os shows grandes são em estádios de futebol, são em arenas. Os Beatles foram primeiros. Isso só existe por causa deles. Além disso, cara, mano, olha que loucura. Que loucura, tá? Vê se vocês pegam esse insight. Tu é universal. É algo que parece que existe desde sempre, mas não. Bom dia. Todo mundo fala bom dia. Bom dia, independente da língua, da cultura, good morning, enfim. Mas é verdade. Você não vai acreditar, mas é verdade. Quem quem criou essa ideia de dar bom dia para as outras pessoas, adivinha quem foi, meu amigo? Foi ele, foi o gênio da lâmpada, Ringo Starr, né? Ele também lá no estúdio, não era ainda o Abbey Road Studio, eles estavam lá no estúdio. Aí, né, era tudo na base do oi, só oi, oi, oi. Aí, do nada, um brilhante Ringo Starr decidiu falar bom dia. Então, ele foi o primeiro ser humano a falar bom dia na Terra e popularizou isso daí, que é uma coisa universal, cara. Acho que sei lá, não tem algo mais universal do que isso. Bom, em 64 também, com a Beatlemania lá e papapá, é, eles foram a primeira banda pop a fazer filmes, né? Começar a fazer filmes. Eles foram a primeira banda que, né, além de ser a primeira banda, obviamente eles também foram a primeira banda a, tipo, virar um marco, assim, na cultura pop mesmo. A fazer filmes, a ter bonecos, a
ter propagandas comerciais, ia ter tudo. Eles foram os primeiros. Além disso, eles também foram os primeiros a fazer álbuns que se conectam, né? O conceito de um álbum como uma obra de arte, como no Rubber Soul e principalmente no Sgt. Peppers, que é um álbum assim que tem um conceito por trás, uma ideia por trás, porque antes eram músicas aleatórias, sem ordem, sem nada, mas os Beatles criaram esse conceito, uma história por trás do álbum, entende? Foi eles que inventaram também. Além disso, cara, como a gente tá falando de Sgt. Peppers, é a questão da Terra ser plana, essa ideia da Terra ser plana surgiu por influência do Sgt. Peppers. Cara, isso é loucura. É loucura, loucura, loucura. Simplesmente loucura. E como a gente tá falando de Sgt. Peppers, isso é meio que óbvio, mas os Beatles inventaram a questão da psicodelia nas músicas, tá? Uma música como Tomorrow Never Knows, que tem coisas usadas pela primeira vez, como vozes invertidas, loops, batida eletrônica primitiva, uso de fita ao contrário, né, pra você dar um efeito bem doido. Toda essa questão psicodélica surgiu lá antes do Sgt. Pepper, no Revolver, e completamente explorado o Sgt. Peppers, né? No Sgt. Peppers, inclusive, que existe algo que hoje praticamente é o beabá da música, né? Todo single, toda música aí famosa tem clipe, clipe, clipe musical, videoclipe não existia com os Beatles, passou a existir, tá? Além disso, cara, eu vou falar uma coisa agora que vai explodir a sua mente. Você já viu alguma foto assim antes dos Beatles existirem, ou seja, antes de 1960, de alguém usando calça jeans? Não, você não viu. E sabe por quê? Porque a calça jeans não existia. E eles foram os primeiros a usar calça jeans. Tá? E eles tinham uma costureira exclusiva deles que se chamava Mary. E ela criou ali uma roupa exclusiva para eles. E eles usavam ali casualmente no dia a dia. E depois se popularizou como a famigerada e mundialmente conhecida calça jeans. Tá? Então sim, eles foram os primeiros seres humanos a usar calça jeans. Então se você tá usando calça jeans agora, agradeça agora aos Beatles. Bom, indo lá pro White Album, aí foi, cara, foi mais uma explosão de invenções. Esses caras, mano, a NASA até uma época tava investigando eles, porque suspeitava que eles viessem do futuro, fossem viajantes do tempo, de tanta coisa que eles inventaram, né, e não sabem de onde eles tiraram essas coisas. Mas, por exemplo, o White Album, né, foi o primeiro álbum, assim, a praticamente não ter nome, não ter capa. Curiosidade, a capa do White Album foi o que inspirou o WhatsApp a colocar o fundo das conversas de branco, né, o fundo clarinho ali. No White Album a gente tem faixas como Helter Skelter, que inventou, praticamente criou o que é hoje o heavy metal, hard rock, enfim, o rock pesado mesmo. Então você aí que gosta de um metal, gosta de um som mais pesado, não existiria se os Beatles não existissem, tá? Além, né, de que no Abbey Road também eles foram os primeiros a colocarem uma faixa escondida, né, no fim do álbum, que é Her Majesty. Então, cara, se eu fosse falar que tudo que eles inventaram, eu ficaria horas e horas falando, tá? Horas e horas falando. Porque, cara, spoiler, é quase tudo. É quase tudo. Esse microfone aqui que eu estou usando pra falar, foi eles que inventaram, tá? Tudo, quase tudo, 80% ou mais das coisas. Ó, esse caminhão que acabou de passar foi influência deles. Ou seja, quase tudo, direta ou indiretamente, foi inventado pelos Beatles, tá? Então, se gosta ou não, mas a sua vida é hoje do jeito que é. Você tem tecnologia, tudo que você usa, que está usando agora, celular, né? Esse celular, eu coloquei na thumb o celular. E eles também inventaram, foi uma ideia do Paul McCartney lá em 1980, tá? Ele queria algo mais fácil, ele queria algo assim, um negócio assim que os outros eles achavam que era loucura, mas o Paul foi lá, falou, e até que cientistas lá, estudiosos, enfim, viram que daria certo e começaram a planejar o projeto, tá? Só um resuminho porque é uma história longa. Mas enfim, cara, tudo foi inventado quase por eles, tá? Então é isso. Comenta aí se você sabia de todas essas coisas e complemente, né, com mais coisas, porque a lista é enorme, nem eu sei de tudo. Deixe seu like, se você tá chegando pela primeira vez, goste de música, se inscreva e até a próxima. Fui.